Aliás, cara, putz, essa aí, na verdade, o máximo que eu posso te fazer é pedir pra tu assistir a aula do terceirão. Essa aula vai demorar a cair. Aliás, estou atrasado com os meus vídeos. Eu tive alguns problemas na faculdade, de provas acumuladas lá e acabei me atrasando um pouquinho. Estou com vídeos atrasados a partir do dia 16. Eu quero ver se essa semana e no feriadão eu boto em dia. Quando eu colocar esse vídeo que eu filmei hoje no ar, eu vou pedir para tu dar uma assistida nele. Lembra daquela história que uma vez eu levantei, pegar uma caixa super pesada, sem atrito, e aí uma pulga gordinha eu coloquei ali, lembra? E falei que ia deslizar se não houvesse atrito, né? Certo? Hoje eu fiz uma situação bem mais bizarra no terceiro ano. Me estimulado para aquela aula, eu fiz uma situação bem mais criativa. Eu calculei qual seria a aceleração de pegar o planeta Terra aqui, sem atrito, e colocar uma pulga, não, 6 pulgas, uma com cada uma com 1 grama, botei 6 gramas aqui, pendurado, e calculei a aceleração que o planeta teria. Deu uma aceleração de 10 na menos 27 metros por segundo ao quadrado. 0,0000 com 27 zeros. Aí eu calculei quanto tempo demoraria para a Terra começar a se mexer com 1 metro por segundo nessa situação. 6 pulgas penduradas ali, a Terra ali sendo puxada pelo peso das 6 pulgas. E aí eu percebi que demoraria muito mais tempo que a própria existência do universo, para ela começar a se mexer a 1 metro por segundo. Mas eu fiz os cálculos com vocês, só citei, né? Eu citei que isso ocorreria. Mas como a gente ainda não tem a segunda lei de Newton, eu não pude fazer o cálculo de qual seria a aceleração. Mas eu vou fazer, futuramente eu vou fazer. Para quem ficar curioso, pode assistir esse videozinho lá só para matar a curiosidade. Muito interessante. Então, ó, não interessa a massa desse. Se esse aqui tiver qualquer massa e não houver atrito, haverá aceleração. Certo? Então, ficou bem criativa aquela passagem lá. Se vocês quiserem se divertir, dar umas risadas, vale a pena ver. Mas hoje, algo muito bonito vai acontecer aqui na nossa frente. Hoje nós vamos discutir com um pouco mais de profundidade por que este fenômeno... Aliás, o Lucas já me desarmou. Eu não vou explicar para vocês por que massa atrai massa. Eu não vou explicar para vocês isso porque nós não sabemos por que massa atrai massa. Em 2013, a ciência não desvendou qual comunicação existe entre um átomo e outro para que um sinta a presença do outro e eles se atraiam. A gente simplesmente sabe que eles se atraem. Sabe até calcular qual é a força de atração que cada átomo exerce um no outro. Mas a gente não sabe o porquê disso. Porque quando cargas elétricas se atraem, a gente consegue detectar ali as linhas de campo. A gente consegue, no caso, por exemplo, de ímã, atraindo ímã, a gente sabe por que o elétron orbita de um jeito específico o material e gera um campo magnético. A gente consegue explicar. Agora, a massa atrai massa, existem teorias que dizem que tem os gravitons, que são partículas que são emitidas de um átomo para o outro, e essas partículas é que fazem com que os átomos se atraiam. Mas nós nunca detectamos os gravitons ainda. Então talvez sejam vocês, no futuro científico da vida de vocês, que vão poder iluminar a raça humana com mais essa descoberta. O que motiva a força gravitacional? Mas um sujeito que deu um passo fantástico na explicação desse fenômeno foi o nosso querido Newton. Isaac Newton, ou Isaac Newton, aqui para a nossa galerinha aqui, Isaac Newton. O Newton. Ele é que conseguiu perceber que o movimento dos corpos aqui na Terra e o movimento dos planetas e da Lua e do Sol e da própria planeta Terra são regidos pelas mesmas leis. Ninguém teve a capacidade de imaginar isso antes. Todos os caras anteriores falavam o seguinte: olha, lá nos céus é uma lei, são as leis divinas, aqui na Terra são as leis terrenas. São mundos diferentes, não são as mesmas leis. Talvez isso tenha dificultado as pessoas conectarem uma coisa a outra. Talvez isso tenha dificultado a descoberta da inércia. Porque a galera falava, se a Lua continua girando em volta da Terra, é porque Deus está fazendo isso acontecer, é divino. Se uma bola que eu giro no chão na Terra para, é porque é terreno. A galera não sacava que a bola rodando no chão e a Lua orbitando a Terra são fenômenos muito parecidos e as mesmas leis estão envolvidas. A galera não sacava que a diferença é que lá não tem um atrito, porque ela está se deslocando no vácuo, entre aspas, né? A ideia de vácuo nós já vimos que é uma ideia delicada, certo?
Beleza? Olha que loucura. O Newton disse não. Ele olhava a Lua, olhava os corpos na Terra, e eu quero que tu olhe o corpo na Terra com carinho, ó. Ele olhava esses fenômenos e via a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí ele foi ligando uma coisa com a outra e foi matando as charadas. Descobriu as leis de Newton. Nós só vimos até agora a primeira e a segunda e a terceira. A segunda vai vir depois para fechar tudo com chave de ouro. E hoje eu tenho que te mostrar uma outra lei de Newton, chamada de lei de atração das massas, que é o que vai explicar a força gravitacional, a força da gravidade. Lei de atração das massas. Antes do Newton, a explicação mais aceita na época era aquela do Aristóteles. Uma pedra retirada do chão volta para o chão porque ela quer voltar para sua casa, para sua origem. Era essa a explicação, certo? O fogo sobe porque ele quer voltar para sua casa, para sua origem, que é o sol, que está no céu. Por isso que ele sobe. E a galera achava genial a explicação do Aristóteles. Só que o Newton foi mostrar para o mundo que isso era uma grande bobagem. O Arquimedes também já tinha mostrado, né, que essa ideia é errada, ele já tinha mostrado a ideia do empuxo. Os chineses há milhares de anos já usam balões, né, com fogo dentro, então é uma coisa também que os chineses já saberiam explicar que não é bem assim como o Aristóteles pensava. Mas olha só o que o Newton percebeu que ninguém mais percebeu. Que se eu tenho dois corpos, um próximo do outro, e seus centros estão a uma certa distância de um do outro. Newton sacou que nessa situação um corpo atrairia o outro. Nessa situação haveria uma força que um corpo faz no outro. Vou chamar de corpo 1 e corpo 2. F que 2 faz em 1. E aqui vai ter uma força que 1 faz em 2. Elas têm o mesma sentidos? Beleza. Ele só não disse, ele não só disse que massa atraía massa, como ele mostrou a fórmula matemática que permitia esse cálculo. Ele disse o seguinte: a força que um corpo faz no outro, ou seja, que um faz em 2, ou tanto faz que 2 faz em 1, que barrinhas são essas? Vocês sabem que barrinha é essa? Módulo, parabéns. Aquela barrinha ali, ela só está tirando o sinal do número. Fala, meu querido. Pode. Essas forças, elas são diretamente proporcionais ao produto do que, galerinha? Das massas dos corpos que se atraem. Diretamente proporcional ao produto das massas. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. E Newton sabia que para essa igualdade existir tinha uma certa constante, uma constante de proporcionalidade. Coitado do Newton, não sabia quanto é que era essa constante e não conseguiu determinar. Morreu sem saber qual era o valor dessa constante. Cuidado! Não é o Gzinho da gravidade não, meu querido. Essa aí é a constante gravitacional universal. Olha o nome dela, que bonito. Massas, o que é isso aqui mesmo? Distância, que distância? Seja mais específico, por favor. Isso, distância entre os meios dos corpos, ou os centros dos corpos. Parabéns, gostei de ver. E o nome dessa aqui, vamos colocar aqui que é importante, constante gravitacional, porque tem a ver com a gravidade, gravitacional, universal. O que sugere essa palavra aqui, universal? Que ela é a mesma, que ela apresenta o mesmo valor em todo o universo. Claro que é uma pretensão grande aqui, né? A gente está pensando, se houver outro universo, essa constante será igual. É delicado isso, né? Mas vamos considerar pelo menos o nosso universo aqui, para chamá-la de constante gravitacional universal. Bonita tua pergunta, garoto. Eu não era obrigação saber de cabeça, né? Mas eu já usei ela tantas vezes que acabei decorando. 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Isso aqui é só unidade, tá, galera? Não precisa se preocupar com isso. O mais importante é olhar para esse número e saber reconhecer se é um número grande ou pequeno. Grande ou pequeno? Pequeno. Bem pequeno, minúsculo. É 0,0000000000667. Né? Que tem o último
pulo. Só se tu contar aquele antes da vírgula, concordo contigo, né? Isso é uma coisa que parece boba, gente, ó, mas pode causar uma dor de cabeça tremenda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 6, 7. A vírgula é que tem que pular 11 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, a vírgula parou lá onde eu queria. Esse é o número. Massa atrai massa. É uma coisa importante de tu internalizar. Átomo porque massa é feita de átomo. Newton não sabia da ideia do átomo ainda, como a gente sabe. Newton é de 1700, né, galera? Final de 1700 ali, meados de passando de 1600 para 1700, mais para 1700. E o átomo foi descoberto da maneira como a gente conhece hoje, lá no meio núcleo, com prótons e nêutrons e gigantesco em volta à eletrosfera, onde moram os elétrons. Essa ideia moderna de átomo é de 1900. Experiência da fina lâmina de ouro, de Rutherford e Bohr, 1900, 1901. Então Newton não sabia nem que átomo existia do jeito que a gente sabe. Mas se Newton dizia que massa atrai massa, e massa é feita de átomo, eu posso generalizar dizendo que átomo... E eu sou feito de quê? E vocês são feitos de quê? Por que eu não me sinto atraído por vocês então, meu Deus? Por que ela é muito pequena? Porque a constante é pequena. A resposta na frente de vocês, mais uma vez eu te falo, eu sempre faço uma pergunta idiota que está a resposta na frente de vocês. Às vezes eu dou uma floreada para tu de repente te dar uma distraída e ver se tu tem a capacidade de concentração que o amigo demonstrou. Tá aqui a explicação, eu acabei de explicar o porquê que a força é pequena. Quando tu vai calcular a força de atração, tu tem que pegar a massa de um corpo, a minha, 70. A massa de outro corpo, um de vocês aí, sei lá, 50. Aí eu vou fazer 50 vezes 70, vai dar 3.500. Aí eu vou me aproximar bem de vocês, vou ficar 1 metro de vocês. Aqui vai ficar 1. 1 vezes 1, 1. 3.500 dividido por 1. Se esse número G não fosse minúsculo, eu me sentiria atraído por vocês, concordam comigo? Mas como esse número é esse, pega esse número e multiplica por 3.500. Ah, multiplica por 10.000 de uma vez. 1, 2, 3, 4, aqui ó. Eu vou sentir tu me atraindo com 0,000006 newtons? Jamais. O cara não consegue nem sentir às vezes 1 newton de força. 1 newton é equivalente a 100 gramas. Imagina a 0,00000, jamais. Outra, a Terra está te atraindo, cara, com 500 newtons. Para o chão, você tem 50 quilos, né? Com 500 newtons, como é que tu vai sentir a atração entre o meu e o teu corpo que está dando 0,00000? Por isso que a maioria das pessoas nem acredita que existe atração entre cada um de nós. Mas é fato científico, mais que confirmado. Cada maldito átomo que está presente à nossa volta atrai cada maldito átomo à nossa volta. E existe uma regra matemática para calcular essa atração. Por isso eu digo, Deus é matemático. O Criador do Universo usou matemática para engendrar a natureza. É a única explicação. Porque tudo pode ser previsto com fórmulas matemáticas. Deus é matemático, cara. Estudando essa lei, a gente fica um pouco mais próximo da criação. Sabendo que massa... Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu tenho lá 2 planetinhas distantes e desconhecidos. Cada um com a sua massa. Eles estão a uma certa distância um do outro, portanto eles se atraem. E a atração é X. Se eu dobro a massa de um desses planetas, o que acontece com o valor da atração gravitacional? Dobra. Dobra. Porque se eu duplicar esta massa, o resultado fica multiplicado por dobra. Eu triplico uma das massas, o que acontece? Triplica. Fácil, né? Ridículo até eu diria. Eu dobro uma e triplico a outra. Pode falar, não precisa falar, né? A palavra pode falar, aumenta tantas vezes. Quase. Pois é, mas não tem mais ali, como é que tu foi somar? É 2 e 3. Triplicou e duplicou 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Por isso que Newton falava que a atração é diretamente proporcional ao produto das massas. Agora, muita atenção. Muita atenção. Eu dobro mantendo as massas constantes, eu dobro a distância entre os corpos. O que acontece com a força gravitacional? Cai 4 vezes.
Não é só 2. Por que 4, meus amigos? Porque é elevado ao quadrado. Por isso que o Newton escreveu no livro dele. A força é inversamente ao quadrado da distância. Deixa eu ver se tu pegou a manha. Triplico a distância entre duas massas. O que acontece com a força? Aumenta 9 vezes. Nonuplica, se tu quiser. Beleza? Deixa eu ver se pegou a manha então. Eu tenho 2 corpos e diminuo a distância entre eles 10 vezes. 100 vezes maior, porque 10 vezes 10 é 100. E como diminuiu, aumenta inversamente. Tranquilo? Tu concorda que, de certa forma, é o que nós poderíamos pensar dos ímãs? 2 ímãs. Vamos dizer que a massa é a força do ímã. Quanto maior a força de um ímã, os dois vão se atrair mais forte, né? Concorda comigo? Terceira lei. E se eu afasto os ímãs, nem se atrai, parece que nem se atrai, né? Mas é que a força diminui tanto que nem percebe. Beleza? E assim, tá assim, né? Quase não tem força. Cai pela metade, não dobra a força. Certo? Aumenta muito mais, na verdade. Tanto que quando vai chegando perto, de repente toma um susto, gruda e às vezes é até difícil tirar, cara. De tão forte que fica a atração. Então a gente pode lembrar que os ímãs, eles apresentam um comportamento do nosso dia a dia. Quem já brincou com ímã uma vez na vida e uma na morte, né? A criança percebe isso. Que se está bem próximo, a força é grande. Se afasta, a força é menor. O problema é que agora a gente sabe a matemática por trás disso. Galera, olha só a maneira como os caras descobriram o G. Para calcular o G, isso foi calculado a primeira vez em 1800, quase 1900, 1890, se não me engano. O cara que determinou esse G com mais precisão foi um suíço chamado Cavendish. No famoso experimento de Cavendish. Deixa eu só te mostrar como é que é o experimento de Cavendish. Olha só, é quase 1900. O cara pensou, já que massa atrai massa, vou fazer um brinquedinho assim, ó. Pêndulo de rotação, então pode girar à vontade ali. Massa de chumbo que eu conheço. Massa idêntica a essa de chumbo que eu conheço. Super massa de chumbo lá atrás. Super massa de chumbo que eu conheço. Super massa de chumbo aqui na frente que eu conheço também. A distância dessa até essa é a mesma distância dessa. Essa aqui está fixa. Essa aqui está fixa, mas o pêndulo pode girar. Pêndulo de rotação. Beleza? Sacar? Esse aqui é meu braço. No cotovelo uma massa, na mão outra. Aqui está o pêndulo, pode girar à vontade. Beleza? Boto aqui uma super massa de chumbo. Atrai, não atrai? E boto aqui uma super massa de chumbo. Atrai ou não atrai? Já que atrai essa para cá e aquela para lá, o pêndulo tende a girar. Dizia Cavendish, se Newton tiver certo, vai dar para ver essa porcaria girar. E gira. E gira. Ah, claro que gira a massa. Se não girar, tem uma coisa muito errada, né, cara? Galera, que legal, né, cara? Tu vê, não tem nada além de massas, cara. Só porque massa atrai massa, o pêndulo começa a girar. E deve ter uma força que faz ele girar, né? Como eu conheço as distâncias, conheço as massas, eu posso calcular isso aqui? Posso. Este pêndulo aqui é um equipamento ultra preciso, ele consegue detectar qualquer força de rotação. Ou seja, o pêndulo é uma máquina que permite calcular a força atuando nele. Se eu conheço isso da equação e conheço isso, dá para achar o G, né? Afinal, está multiplicando, passa, faz a conta 1000 vezes, publica numa revista científica, espera algumas décadas para outros cientistas investigarem. Se tu não fizer nenhuma cagada, teu nome vai para os livros de história. Porque tu fez algo inovador, revolucionário. Cavendish, então, foi um dos caras que determinou com um pouco mais de precisão a constante, que não tem nada a ver com aquele 10 metros por segundo ao quadrado. Dá para perceber que não tem nada a ver, né, galera? Olha como ele é pequeno, aquele número ali, né? Beleza? Afinal, esse número ser pequeno é que nos justifica o fato de não sentirmos essa atração no dia a dia. Chega no Santa Catarina, tá lá o prédio te atrai, tu gruda na parede do prédio e pede ajuda dos colegas, por favor, para poder entrar na sala, né? A gravidade me pegou. Não é assim. Até porque, né? Se a Terra que está aqui embaixo de ti, o teu planeta te atrai com essa força, ó, não podia ter nenhuma força maior que essa, já que esse é o maior corpo perto da gente, né? E vocês são diminutos perto da Terra. Então, embora vocês me atraiam, eu não sinto essa atração. Porém, se eu não, né? Tu e teu namorado, pelo amor de Deus, tu e tua namorada, fossem jogados no espaço sideral, no vácuo, paradinhos assim, ó. O que aconteceria?
Depois de muito tempo, já que a atração gravitacional é bem pequena, vocês vão começar a se aproximar, né? Certo? Beleza? E vão terminar juntinhos, olha que bonito. Ô, professor, mas eu vou nadando em direção ao meu amor. Nadando aonde, querido? No vácuo. Não tem água para tu empurrar para trás, para água te empurrar para frente. Pode ficar fazendo assim para sempre, não vai sair do lugar. Né? Esse, inclusive, foi um dos desafios dos astronautas nas primeiras missões, né, fora das naves. Os astronautas achavam, tranquilo, vou lá, vou apertar uns parafusos, vai ser tranquilo. Só que só de tu pegar a chave, na hora que tu encosta a chave na nave, tu começa a ir para longe da nave. E se não se agarrar na nave, já era, vai morrer no espaço sideral lá. Então até apertar o parafuso é uma tarefa hercúlea para um astronauta. Certo? Hercúlea foi bonito, hein? Certo? Ô galera, Hercúlea é de Hércules, vocês sabem, né? Ô pessoal, olha só, negócio seguinte. Mais bonito do que tudo que eu estou te falando agora. Vocês estão sendo atraídos pela Terra, não estão? Sim. É a força gravitacional que a Terra exerce sobre vocês. Vocês atraem a Terra também. Dá para calcular essa força, não dá? Mas se eu quiser calcular a força de atração entre um de vocês e a Terra, eu vou ter que usar a lei de atração das massas do nosso querido... Vamos lá então. Vou calcular o peso de um corpo que está sobre a Terra. Aqui está a Terra com uma massa Mzão. Aqui está um de vocês, com uma massa Mzinho. Tem a distância do centro da Terra até o centro de vocês, tudo bem? A força com que a Terra atrai um de vocês seria Gzão, constante gravitacional universal, massa da Terra, massa da pessoa, sobre a distância. Porém, como é que vocês vinham calculando o peso dos objetos até pouco tempo atrás? É verdade, era em Newton que nós calculávamos o peso, mas eu vou perguntar de novo, que fórmula vocês vinham usando ultimamente para calcular este peso? A fórmula que vocês mais usaram, inclusive lá, teoricamente, né? Lá no 9º ano, uma vez na vida, mas na morte também usaram. Vocês conhecem essa fórmula aqui, ó? Peso igual a M vezes G. Alguns até lembram que G é a aceleração da... E esse ano nós já chegamos a usar, não foi uma vez na vida, uma na morte, mas já usamos. Mas é mentira, né? Essa fórmula é mentirosa pra caramba. Que fórmula é essa aí? A fórmula verdadeira está aqui, ó. A fórmula verdadeira para calcular a atração gravitacional é essa. Eu quero que tu me explique que babaquice é aquela lá, ó. As duas medem a mesma. É força-peso. Peso não é gravidade, pô? Isso é o que estavam te fazendo no ensino fundamental e agora no começo do médio. Mas eu estou te falando a verdade agora, ó. Alguém pode olhar para essa e de repente tentar uma explicação como que esta mágica ocorreu? Como é que uma fórmula tão complexa ficou tão boba? Será que estavam mentindo para vocês? Será que os cálculos que tu fazia antes não eram válidos? Eram válidos sim, tá? Fica tranquilo, a gente não ia fazer uma... A gente pode simplificar as coisas, mas mentir, te ensinar errado, a gente não faz isso. A gente só simplifica às vezes demasiadamente, para depois ir falando a realidade, que a realidade às vezes é mais dura do que a gente imagina. A vida não é tão simples assim. Para vocês ainda tá gostosinho, mas às vezes a vida bota provas na nossa frente que a gente pensa 10 vezes antes de agir. Vai, cara, olha ali! São parecidas? Parece que não, né? Eu vou igualar as duas. F é igual a P, não foi isso que eu te disse? Que essa é aquela, na verdade? Gzão, Mzão, Mzinho, distância ao quadrado, igual Mzinho vezes G. Tira uma conclusão, cara. Esse M quem é? É a massa do corpo que tu quer calcular o peso, não é? O que é esse M aqui? É a massa do corpo que tu quer calcular o peso, não é? São iguais, não são? Posso eliminar então ambos os lados da igualdade, esse M? Estou dividindo ambos os lados por M, né? Ou para quem gosta de decoreba, tá multiplicando, passa. E M dividido por M vai dar 1. Então, na verdade, meu amigo, é porque a gente não queria te contar que a aceleração da gravidade é um número que depende da constante gravitacional universal, do Gzão, a massa do planeta. E que distância é essa do centro do planeta até a superfície do planeta?
é o raio do planeta. Concorda comigo? Porque assim, ó, isso aqui, gente, ó, é 6.500 quilômetros mais ou menos o teu planeta. Tu concorda que considerar o meio metro ali de altura que o cara tá do chão, se for considerar meu centro de gravidade, tá, né, tá meio metro ali de altura, não vai fazer a menor diferença, né? Então, ó, essa distância é o raio do planeta Terra. Então, amigo, ó, para não ter que te falar do G, que é um número bizarro, 6 vezes 10 dá menos 11, né? 6,77. A massa da Terra, 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas, um número bizarro, grande. E o raio do planeta Terra, alguém lembra qual é o raio do planeta Terra? 6.500 quilômetros, 6.500.000 metros. Tu concorda que cada vez que tu fosse calcular o peso do objeto ia infartar, né, cara? E para nossa sorte, esse valor aqui na Terra dá aproximadamente 9,8. Aí no fundamental, para ficar ainda mais fácil, nem vírgula usar, a gente diz que o G é... Aí todo mundo fica feliz. Uhul! Calcular peso é muito fácil, né, professor? É só fazer a massa vezes 10. Uhul, que fácil! Não é bem assim. A gravidade na Terra depende da massa do planeta e do raio do planeta ao quadrado, já que G é uma constante gravitacional universal. Por que na Lua, então, o astronauta dá um pulo, ele vai lá no alto, devagarzinho e cai lentamente? Porque a massa da Lua é bem menor que a da Terra, então a aceleração da gravidade na Lua é bem menor que a da Terra, dá 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aqui dá 9,8. Certo? Então é bizarra a diferença, certo? Bem bacana a diferença. Peraí. E se o cara estiver aqui na Terra, ó, orbitando a Terra, ou passeando aqui em volta da Terra? O que mudou em relação ao sujeito que está aqui na superfície e um sujeito que está lá em cima? A distância. Tu concorda que nesse caso, além do raio da Terra, tem uma altura h aqui onde o objeto está? Se eu quiser calcular a aceleração da gravidade num satélite, por exemplo, o satélite da Sky, lá, geoestacionário, que está orbitando a Terra, a única diferença, exatamente aqui no lugar do R, eu teria que colocar mais esse H, que é a altura onde o satélite se encontra. Mas galera, cuidado, quando está lá o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, que foi lá na Estação Espacial Internacional e ficou orbitando lá, a galera acha que ele está flutuando porque a gravidade lá é baixa. Não viaja. A gravidade de onde ele está a 200 km de altura só. E o raio da Terra é quanto? 6.500. Ele está aqui encostado na Terra, na verdade. A gravidade lá é grande. Ele parece que está flutuando devido a um outro fenômeno chamado imponderabilidade. Imponderabilidade é o nome do fato que deixa o cara aparentemente flutuando na nave. Na verdade, ele e a nave estão caindo para sempre na Terra. Essa ideia só seria numa aula futura, mas é que eu não aguento. Dá uma olhada nisso. Tudo bem? Olha o que vai acontecer agora. O que aconteceu com o raio da curva? Aumentou, né? E agora eu vou lançar um pouquinho mais forte. Aumentou ou não aumentou o raio da curva? Agora finge que isso aqui é uma planície, a Terra perfeitamente redonda, sem prédios, e eu jogo com tanta força que a curvatura que ele faz durante a queda seja igual à curvatura da Terra. Tu concorda que ele não vai mais encostar? É isso que é orbitar. Orbitar é estar caindo em volta da Terra para sempre. Legal essa visão, né? E não é brincadeira, galera. A galera ri achando que é piada. Não, eu sou de física, não estou te contando piadinha, eu estou te contando um fato científico. Vou falar de novo, porque às vezes não dá para acreditar. Quase orbitou. Só não orbitou porque caiu antes de acabar a Terra. Tá vendo? Aumentou a curvatura. Se fosse um pouquinho mais rápido, já não ia encostar no chão. E agora é só ser criativo, cara. Com uma grande velocidade. Na hora que ele fosse cair, a curvatura da Terra já ia se demonstrar. E aí ele vai ficar caindo para sempre. Isso é que é orbitar. Por isso que o astronauta parece estar flutuando. É porque ele está com uma velocidade para frente tão grande que ele nunca atinge o chão. Ele cai para sempre em volta da Terra. Mas a gravidade lá onde ele está é 9,2, 9,1. É 9 metros por segundo ao quadrado. É quase a mesma gravidade aqui da superfície.
Então cuidado, hein? No espaço sideral, longe de tudo, se flutuaria. Mas aqui perto da Terra, a 200 km de altura, tu solta o objeto e ele cai em direção à Terra a milhões. Né? Muito rápido, né? Óbvio, a atmosfera vai desacelerar ele vai atingir altas velocidades, vai se impactar na atmosfera, vai aquecer e vai cair em forma de meteorito. Para não cair, tem que ter uma certa velocidade para poder continuar orbitando a Terra. O que é marcante e importante na aula de hoje? Duas coisas. Lembrar que massa e que se a massa dobra, a força dobra. Se uma triplica e a outra quadruplica. 12 vezes maior. A distância aumentou 5 vezes. Diminui 25. Aqui, gente, ó, o quadrado está na frente de vocês, ó. Beleza? A distância diminuiu 3 vezes. Aumenta 9. Tudo bem até aqui? E outra coisa que eu te pergunto, do que depende a aceleração da gravidade na superfície de um planeta? Do que depende a aceleração da gravidade na superfície de um planeta? Da massa do planeta? E do raio. As perguntas estão difíceis, cara? Não, é porque às vezes a gente está muito relaxadão e não é assim que se vê a aula. É assim, ó. É interagindo, como tu vê alguns colegas fazendo. Porque eu vejo alguns de vocês assim, ó, quase dormindo, dá uma pena. E são caras bons que eu vejo quase dormindo. E o salário encolhe a cada dia que dorme, pai. Bota seu filho pra dormir antes, pai. Desliga essa porcaria dessa internet depois da meia-noite, pai. Pelo amor de Deus, salva a vida do teu filho, cara. Pelo amor.